Olá pessoal, hoje então trazendo para vocês mais um pouco de conhecimento sobre o lado sutil, sobre o lado espiritual, em suas várias manifestações. E hoje vou trazer ao conhecimento de vocês sobre um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que fez uma série de pesquisas importantes na área da energia, na área sutil. Hoje ele tem 80 anos e há muitas décadas ele pesquisa essa união entre a ciência e a espiritualidade, a parte energética da vida, os campos de energia. Ele fala muito em campos morfogenéticos, campos que têm formas além da física, além do corpo físico, né? Então, o Rupert Sheldrake teve a sua formação na Universidade de Harvard e na Universidade de Cambridge. Então, ele poderia tranquilamente ter sido apenas mais um cientista, mais um biólogo interessado em falar sobre biologia para o mundo acadêmico, mas ele foi além. E aí ele costuma dizer que os cientistas foram criados com a consciência de que o aspecto da consciência está localizado exclusivamente dentro da cabeça, no cérebro físico. Essa é a posição oficial da ciência institucional, né? E ao contrário das religiões espirituais, das correntes filosóficas espirituais, a ideia da consciência sempre esteve além do cérebro físico. Então ele cita que a ideia da alma ou psique é muito mais que o cérebro, é obviamente aceita sem discussão em qualquer parte. E essa visão ampla da psique era a visão normal na Europa. Na Grécia Antiga, Aristóteles a formulou de uma maneira mais sistemática. Para ele, todos os seres vivos tinham uma psique ou alma. Então, vocês veem que os gregos, né, de uma forma bastante avançada, bastante desenvolvida, além de outras linhas, outras culturas, sempre passaram essa ideia, como ele mesmo cita ali, que as religiões sempre tiveram um conceito, principalmente as religiões orientais, de que existe uma alma, existe um espírito, e essa alma, esse espírito anima tudo, está presente em tudo. Então ele fala da alma das plantas, a alma vegetativa, que organiza a forma das plantas, né? Como ele cita um exemplo, um carvalho que cresce como carvalho porque existe um padrão energético que faz o carvalho ser o que é como árvore, né? E os animais da mesma forma, né? Os animais já um nível mais desenvolvido apresentam então um nível de alma um tanto mais sensível e voltado mais para os instintos em relação aos vegetais. Nos seres humanos, ele fala que a alma vegetativa, que nos liga a todas as plantas, teria além da alma vegetativa, né, que nos liga com as plantas, teria uma alma animal, que nos liga a todos os animais, então ele fala que liga ao reino animal, e também uma alma intelectual, aquele aspecto mais específico da psique humana, que faz com que o ser humano tenha pensamento, razão, linguagem. E essa foi a visão, como ele bem observa nos livros dele, do ser humano e da natureza até o século XVII na Europa. O que aconteceu foi que houve a Revolução Cartesiana no século XVII, começou, que mudou o curso do pensamento acerca da psicologia, acerca da tradição científica.
Então ali ele fala que Descartes, o filósofo Descartes, o matemático Descartes, passou a colocar então que todos os animais e plantas, como todo o universo, eram apenas máquinas, que tudo existia dentro de um mecanismo generalizado. E assim a alma, o conceito de alma, o conceito de espírito, de psique, foi retirado de toda a natureza com as ideias de Descartes. Qualquer princípio que dando vida aos animais e às plantas era ignorado. Portanto, se o mundo era uma máquina, se os animais são apenas máquinas, Rupert Sheldrake fala que podemos ter uma ciência totalmente mecânica. E essa ainda é a base em que se apoia toda a ciência institucional. Para Descartes, a única coisa que não se enquadrava nessa visão mecânica era a mente racional dos seres humanos. O corpo humano passou a ser uma máquina como a de qualquer animal, mas em algum lugar do cérebro existia a questão que ele considerava misteriosa de que existia um raciocínio, de que existia um sistema nervoso que coordenava a existência no ser humano. A teoria moderna da natureza humana e da consciência é essencialmente a mesma que a de Descartes e ainda é o tipo de visão que encontramos predominantemente hoje em dia, diz o Rupert Sheldrake. E de fato, né, se nós formos considerar os conceitos que hoje tem a medicina, a psicologia e outras áreas, é visto muito o ser humano como uma máquina que produz hormônios, que produz químicas, que vão ter reações, que vai manter ou não a estrutura do corpo físico como exclusivamente um mecanismo onde existe um nível de consciência, mas esse nível de consciência é exclusivamente, vamos dizer assim, focado, o núcleo de consciência no cérebro físico. Então, o cérebro físico seria a consciência para a ciência atual, dentro dessa visão do Descartes e dentro da visão que hoje em dia a maioria das pessoas tem. Então, quando se fala em algo superior, em algo transcendente, as pessoas logo não acreditam, já acham que é bobagem, que não existe, porque esse pensamento foi tão incutido no ser humano de que não existe algo extrafísico, não existe uma alma, não existe um espírito, que hoje em dia isso, a própria ciência, muitos médicos aceitam outras ideias, mas a maioria dos médicos, a maioria da medicina, da psicologia, acredita plenamente de que a consciência é o cérebro físico. Então ele coloca que os materialistas dizem: bem, como ninguém pode dizer o que é essa misteriosa alma humana, e como ninguém pode dizer como ela interage com o cérebro, vamos partir do princípio que ela simplesmente não existe, e que o cérebro é apenas maquinaria, é apenas um computador, e a consciência é, de alguma forma, gerada pela atividade da maquinaria computacional do cérebro. E, infelizmente, esse conceito que o Rupert Sheldrake coloca ali como uma visão materialista é exatamente como hoje em dia muitas pessoas pensam, né? Então, onde não existe simplesmente nada além do cérebro físico mecânico, e como as pessoas procuram uma conexão com a alma, essa alma não pode ser provada pelos meios científicos, pelos mecanismos, pela instrumentação que dispomos atualmente. Então, seguindo a ideia de Descartes,
a questão alma é excluída. E isso que está atualmente, ao meu ver, trazendo uma gigantesca crise no ser humano, onde o ser humano não possui mais nenhum tipo de conexão com o superior, com aquela coisa que é transcendente. Então, nos reinos da natureza, vemos a expressão evidente da evolução maior. Todos os reinos estão interligados juntamente com o cosmos. Então, não existe uma coisa desconectada da outra. Inclusive, isso aí é uma visão que muitos cientistas têm do aspecto na visão da física quântica, né? A física quântica demonstra justamente que existem campos de energias todos interligados uns com os outros. Então, Robert Sheldrake coloca que todas essas perspectivas, tanto a visão interacionista, que diz que a consciência interage com uma parte do cérebro apenas, como a visão materialista, localizam a consciência dentro da cabeça, dentro do cérebro físico exclusivamente. O resto do corpo é apenas essa maquinaria, e todo o sistema médico baseia-se nesse paradigma, ou nesse modelo do meio ambiente e da natureza humana. Essa visão, diz o Robert, é demasiado limitada. É claro, já descobrimos muita coisa sobre o funcionamento do cérebro e dos nervos, e esse é um conhecimento valioso e importante, e obviamente a consciência está diretamente relacionada com o cérebro, mas acho que ela é ainda muito mais do que isso. Ele continua dizendo: eu acho que em certo sentido nossas mentes literalmente se estendem para tocar tudo o que vemos, e se olhamos as estrelas no céu à noite, nossas mentes literalmente se estendem por distâncias astronômicas para tocar aquilo que estamos olhando. Então é interessante a visão do Robert Sheldrake, porque ele coloca que, de uma forma um pouco diferente, é claro, pela visão científica que ele tem, de que nós somos, ao momento que a gente olha, por exemplo, uma estrela no céu, a nossa mente está tocando ela. Então, na realidade, existe, dentro de uma visão espiritual, né, transcendental, existe uma conexão. Quando a gente olha para uma estrela, por exemplo, que nem ele deu, nós estamos nos conectando com aquela estrela no sentido de estar sintonizando com aquele objeto no céu. Então existe realmente uma conexão, como ele coloca ali, de que existe que a mente percorre uma distância astronômica, né, de contato. Ele continua dizendo: a meu ver, a mente e os efeitos da mente se estendem no espaço através da percepção, através da intenção e através daquilo que queremos que aconteça no mundo. Então, ele está realmente falando da interação que existe dos nossos corpos sutis com o mundo material, com o mundo palpável, né? Aí ele coloca também que existem campos mórficos, que ele se refere a campos de energia sutis, ele chama assim campos mórficos, que se organizam dependendo de cada sistema. Em todos os níveis de organização tem um campo mórfico. E esses poderiam estar em átomos, em moléculas, em cristais, em órgãos, em organismos, em sociedades. E acho mesmo que cada sociedade tem um campo mórfico para todo o agrupamento social. Então vocês veem que ele tem uma visão bastante avançada dos conceitos do que é o mundo material, e como o mundo material vai muito além do que a ciência costuma aceitar, né? E esse campo mórfico que ele estende até o agrupamento social, com certeza ele se refere às formas de pensamento que cada ser emite, e que o conjunto dessas formas de pensamento, que o pensamento de cada um de nós gera, vai se formar um campo maior, como muitos chamam, uma psicosfera,
energética que ele chama de campos mórficos, né? Ou seja, campos vibratórios. Então ele coloca que quando uma pessoa sai de casa, ela fica conectada ao campo mórfico da família. Então aí a gente percebe, né, uma visão bem interessante, diferente daquela que a ciência atualmente considera o corpo humano como uma máquina. Então o corpo humano não é uma máquina, pois ele vive devido à consciência, que é a manifestação dos corpos sutis. E a consciência vem do espírito que controla todo o ser. Então, no momento que a gente passa a ter essa visão de que o corpo humano não é uma máquina e que o corpo humano serve a um espírito, ao próprio espírito de cada ser, então o conceito de vida se estende tremendamente, ao contrário de muitos filmes de ficção científica, que na sua maioria traz essa ideia de que no futuro o ser humano vai ser como que um robô que poderá ter peças substituídas. E claro, existem hoje em dia membros que são substituídos, né? Mas a visão da ficção científica materialista mostra que então a mente poderá ser substituída, o conteúdo da mente pode ser substituída por um outro conteúdo, como uma programação de um computador. E isso obviamente é pura ficção, porque o que faz com que o ser seja como é justamente o seu espírito, sua bagagem espiritual que traz ao longo de várias encarnações. Então ele continua dizendo, né, o Rupert Sheldrake, o campo mórfico se estica. Então ele se refere provavelmente às ligações energéticas que existem entre os chakras de cada um de nós e as energias dos ambientes externos, né? Então ele coloca aqui, o campo mórfico se estica, por assim dizer, mas eles ainda estão ligados por um campo mórfico. Ou seja, o ser se estica, se estende além do seu próprio corpo e fica ligado a um campo mórfico externo, né? E é devido a essa conexão contínua e invisível que a informação pode viajar, diz o Rupert. As intenções das pessoas podem afetar, por exemplo, uma pessoa ou um cachorro em casa. Então é interessante também ele fazer essa ligação, né, essa conexão naquilo que quem estuda o espiritismo, a teosofia, até filosofias orientais, como o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, já falava há muitos séculos atrás essa conexão toda das informações que viajam, as intenções de uma pessoa afetando a outras, afetando no meio que vive, seja ele afetando animais, vegetais e até, por que não dizer, minerais. Ele continua dizendo, existem na física quântica fenômenos não locais misteriosos, sistemas que foram conectados como parte do mesmo sistema, e quando são separados retêm essa conexão não local e não separável à distância. Então, em outras palavras, uma pessoa se conecta a outra por questão de amizade, de afinidade, e essa amizade, essa afinidade se mantém justamente por suas semelhanças, as suas conexões, né? Mas, que nem a física quântica fala ali, independente dessas pessoas estarem ou não de corpo físico presentes, essa conexão continua existindo. Essa conexão é uma realidade, ela está existindo plenamente. Então essas pessoas estão juntas, estão conectadas, embora muitas vezes não a nível físico,
Então uma pessoa pode estar aqui e a outra pode estar em outra parte do planeta ou até fora do planeta, mas existindo uma conexão, por exemplo, o amor, uma afinidade, uma conexão afetiva, essa conexão persiste, continua existindo. Por isso que os laços entre as pessoas independem de uma pessoa estar encarnada ou desencarnada. Os laços continuam existindo independente de onde a pessoa esteja e nada termina. Então ele coloca esse conceito da física quântica de que existem fenômenos não locais misteriosos, porque eles ainda não conseguem entender bem esse mecanismo, né? E mesmo que nem ele coloca que são quando separados, esses campos, né, que seriam as pessoas separadas, mesmo estando separadas, elas estão conectadas à distância, estão conectadas psiquicamente, podemos também dizer espiritualmente. Então ele continua dizendo, uma pessoa ou um cachorro que estiverem conectados por terem vivido juntos, como companheiros, quando se separam, podem ter uma conexão não local semelhante. Então, a distância não é impedimento nenhum. E ele continua citando, acho que nossas mentes se estendem não só no espaço, mas também no tempo, que dependemos da memória coletiva daqueles que existiram antes de nós e, por sua vez, todos nós contribuímos para essa memória coletiva, que, ao meu ver, não deixa de ser o karma, né? O karma que liga as pessoas, que traz as memórias, as conexões boas ou ruins, e também os registros acásicos, né? Os registros acásicos que retém todos esses atos, esses acontecimentos que aconteceram um dia para cada indivíduo e que também estão armazenados naquilo que aconteceu no planeta. Então tudo está realmente conectado. Então ele continua dizendo, portanto, nossas mentes, em vez de serem coisas individuais isoladas na privacidade de nossos crânios, são extremamente mais interconectadas com as demais através do espaço e do tempo. São muito mais permeáveis às demais e somos afetados pelos pensamentos de outras pessoas, bem como por suas ações. E por sua vez podemos afetar outras pessoas através de nossos pensamentos e atitudes. Então você vê que interessante, que fecha bem com aquilo que quem estuda o lado espiritual, a espiritualidade, sabe, né, dessa conexão, dessa maneira que existe de uma pessoa influenciar a outra, né, de forma de corpo presente ou à distância. E ele continua então colocando, isso é algo que a maioria das tradições religiosas nos ensinaram através dos tempos, mas que é negada pela teoria da consciência isolada, que se enquadrou tão bem com o atomismo social das teorias sociais do Ocidente moderno. Então aqui ele realmente coloca que uma das razões do ser humano atualmente estar tão desconectado, né, de tudo, é justamente por esse conceito de que o ser humano vive uma coisa isolada. Cada ser humano é um ser humano que não tem nada a ver com o outro ser humano, não tem nada a ver com a natureza ao seu redor. Cada ser humano é isolado, está dentro de uma concha, né? E essa concha simplesmente existe só para si, só por si. E ali eu destaquei uma das partes que ele falou, eles ainda estão ligados, as pessoas, né, os campos, ligados por esse campo mórfico, e é devido a essa conexão contínua, invisível, que a informação pode viajar, as intenções da pessoa
podem afetar, por exemplo, uma outra pessoa. Então vemos aí, né, a confirmação dada por um cientista avançado, que está na vanguarda da ciência, falando sobre esse lado sutil. E ele continua também colocando: eu penso que é possível que haja muitas formas de consciência no universo. Acho muito difícil acreditar que 15 bilhões de anos de evolução cósmica tiveram um resultado unicamente a evolução da consciência humana nesse planeta, como uma possível versão reduzida dela nos cães e outros animais, e enquanto isso todo o resto do universo é totalmente inconsciente. Essa é a visão que a ciência nos dá, e na astronomia ou na cosmologia não há qualquer discussão sobre consciência, mas penso que deveria haver. Então, mais um conceito que ele traz, de que ele não acredita que exista um estado de consciência, de viver apenas aqui nesse planeta, que houve um tipo de desenvolvimento exclusivo aqui no planeta Terra. E ele continua dizendo: a ideia de que corpos celestiais possam estar vivos é familiar à maioria das pessoas hoje em dia, através da teoria de Gaia. Se a Terra, que é chamada de Gaia, né, conceito antigo, é um organismo vivo, se a Terra está viva, então será que a Terra pensa? Ele coloca. Será que ela poderia ser consciente? Essa é uma questão que raramente vemos ser discutida, mas eu acho que é um tema muito importante para a discussão. Então, o que a gente percebe, né, nos estudos da espiritualidade? Os seres maiores conduzem a consciência de cada planeta e também de cada estrela. São hierarquias que conduzem a evolução de tudo isso. E na evolução a consciência se expande. Cada um de nós, cada ser hoje encarnado, está desenvolvendo um estado de consciência, né? E nesse desenvolvimento do estado de consciência, assim como os desencarnados também, através da evolução, vai criando uma ampliação desse campo de energia, que chega ao ponto de um ser, como já falei até em outros vídeos, atingir uma evolução tão grande que ele passa a coordenar, por exemplo, um planeta, e assim sucessivamente. Por isso que ele fala: será que a Terra teria uma consciência? Com certeza a Terra, como seres mais evoluídos que coordenam o desenvolvimento, a evolução da Terra, tem uma consciência, sem dúvida. E ainda ele questiona, mas ainda mais relevante, a questão do Sol. Todas as religiões tradicionais tratam o Sol como sendo consciente. Essas são tradições que existem em todas as partes do mundo, né? Mas é claro, para nós, com uma visão científica, o Sol é apenas uma grande explosão nuclear que ocorre o tempo todo emitindo radiação. Então, numa visão científica, o Sol é apenas aquela estrela que está sempre gerando energia de uma forma incessante, né? E ele continua dizendo: o Sol, sabemos hoje em dia, tem uma série incrível de mutações de ressonância elétrica e magnética ocorrendo em seu interior, ciclos de 11 anos, explosões de manchas solares, dinâmica caótica, frequências ressonantes. Então é sabido que a cada explosão solar, isso eu já falei em outros vídeos anteriores no meu canal, que a cada explosão solar são emitidas grande quantidade de partículas, os chamados ventos solares. Essas explosões são coordenadas por essas grandes hierarquias com várias funções, diga-se passagem, e uma delas é chegar à Terra e fazer a transmutação da Terra naquilo que hoje está acontecendo, essa transformação do planeta.
E isso termina chegando em cada um de nós, termina afetando todo o planeta, e uma das provas, embora a ciência não reconheça ainda isso, é que a cada explosão solar que acontece, que vem em direção à Terra, aquele fluxo imenso de energia, o vento solar, é um bombardeio de energia que, em parte, o campo magnético da Terra defende dessa emanação, mas em grande parte esse campo magnético atual está enfraquecido. Então, grande parte dessa irradiação solar chega até a Terra e provoca, inclusive, terremotos. Vocês podem analisar, já faz tempo que eu particularmente observo, e algumas outras pessoas observam isso, quem procura estudar esse lado, que dá uma explosão solar grande, esse fluxo de energia vem para a Terra e dias depois acontecem terremotos grandes. Terremotos grandes, porque terremotos fracos acontecem seguidamente, todos os dias. Então, por que tudo isso está acontecendo? Justamente porque o Sol, como ele questiona, teria uma consciência, as estrelas teriam uma consciência. Então a gente vê que com certeza são hierarquias, são seres de imensa evolução, que nós nem fazemos ideia, coordenam esses fluxos de energias e que chegam para fazer mudanças em todos os reinos que existem aqui no planeta, e muitas vezes mudanças que se estendem ao longo do espaço, que também atingem outros planetas, que vão dar impulsos a outros planetas, como o nosso satélite Lua, né? Então ele fala também, aí não seria a ideia de que na Idade Média existiriam anjos, hierarquias como anjos com asas, no sentido figurativo, representando justamente esse nível de consciência além do humano. Então ele coloca que nessa visão medieval havia 9 níveis, dos quais 3 ou mais eram relacionados com as estrelas e com a organização de corpos celestiais. Eles eram as inteligências das estrelas e dos planetas, os 3 níveis intermediários dos anjos. Então ali ele também entra num aspecto bem mais transcendente, onde ele cita a possibilidade de existirem seres mais evoluídos, o que na Idade Média era simplesmente chamado de anjos, né? Arcanjos. Então, desse modo, já existe já há tempo no Ocidente, mesmo no Ocidente, essa ideia de que existem seres bem mais evoluídos, né? Que existe um nível de consciência que vai muito além do que o meio físico, o meio material aceita existir, né? O meio científico, cético, materialista. Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês, a ideia do Rupert Sheldrake, um cientista, um biólogo, que há décadas estuda toda essa conexão entre a ciência e a espiritualidade, o que para mim reforça a ideia de que a espiritualidade é algo científico, é algo que não é apenas místico, como muitos consideram. Então, se gostaram, lembre-se de dar o gostei, o like, se inscrever no meu canal e até próximo vídeo. Até mais!